sobre micobactérias. Micobactérias é um gênero de bactéria. É constituído por bacilos aeróbicos, imóveis e não esporulados, sendo que as micobactérias dividem-se em dois grandes grupos. Micobactérias tuberculosas são as mais patogênicas, temos como exemplos as doenças tuberculose e hanseníase. E temos também as micobactérias não tuberculosas, sendo estas menos patogênicas. Divide-se também em dois tipos, de crescimento rápido e lento, sendo que as micobactérias de crescimento lento, esse lento crescimento se deve à dificuldade na absorção de nutrientes pela membrana plasmática e também provoca uma série de infecções durante os procedimentos cirúrgicos. Uma das grandes peculiaridades das micobactérias é a sua parede celular, pois a mesma possui uma grande quantidade de lipídios, ácido micólico e uma resistência a álcool e a ácidos. Sendo que a sua constituição em uma membrana interna e uma membrana externa, na membrana externa possui peptídeos, que faz com que o paciente dê respostas a infecções, agindo como antígeno. A quantidade de lipídios na parede celular das micobactérias está relacionada à resistência dessas bactérias a antibióticos e desinfetantes. As micobactérias têm um crescimento relativamente lento, de 12 a 24 horas. É considerada bactérias de Bar, pois não se descoram com álcool ou ácidos, devido à alta fixação dos corantes aos lipídios presentes na mesma. Vamos falar especificamente de algumas micobactérias, como as micobactérias tuberculoses, Mycobacterium leprae e complexo Mycobacterium avium. Dentro do grupo dos micro-organismos patogênicos está a Mycobacterium tuberculosis. Ela causa a tuberculose no homem. Quanto à sua infecção, é causada através de vias aéreas. Elas estão na corrente do ar, onde respiramos. São inaladas e vai até os alvéolos pulmonares. Lá, são englobados pelos macrófagos. Elas conseguem sobreviver no interior dos macrófagos em simbiose, causando a infecção. Quanto à virulência da tuberculose, as micobactérias são capazes de sobreviver no interior dos macrófagos alveolares não ativados. A doença, a tuberculose, inicia-se nos pulmões. Se não tratada, ela cai na corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. O seu diagnóstico é feito através de microscopia e cultura, partindo inicialmente do escarro do paciente suspeito. A tuberculose tem cura, se diagnosticada a tempo. O seu tratamento é longo, com inúmeros fármacos. Dentre eles, podemos citar o etambutol, isoniazida, rifampina e norfloxacina, por um período que vai de 6 meses a 1 ano, sem interrupção. Vamos falar agora sobre a transmissão da Mycobacterium tuberculosis. A transmissão dessa micobactéria se dá através do contato íntimo pessoal pela inalação do bacilo. Ou seja, através do aperto de mão, do abraço, do beijo no rosto, do uso de prato, talheres ou copo de um indivíduo portador da bactéria. Essa bactéria é muito resistente, podendo sobreviver semanas em um escarro seco. Após a introdução dos antibióticos efetivos na década de 50, a incidência da tuberculose declinou de modo constante. Atualmente, cerca de 20 mil novos casos são relatados nos Estados Unidos por ano, e a taxa de mortalidade de quase 2.000 óbitos decresce anualmente. Em todo o mundo, estima-se que cerca de 1/3 da população seja infectada pela Mycobacteria tuberculosis, e 3 milhões de pessoas morrem anualmente. Mundialmente, o número de casos de tuberculose está crescendo 2% ao ano, e o número de casos de resistência a drogas está crescendo rapidamente. A infecção primária por esta micobactéria é pulmonar. Porém, quando não tratada adequadamente, dissemina-se para outros órgãos, como por exemplo, fígado, rim, sistema nervoso central, bexiga, intestino e próstata. A disseminação para qualquer outra parte do corpo
ocorre comumente em pacientes portadores de HIV e pacientes que não recebem tratamento. Os sintomas mais comuns da tuberculose são mal-estar, sudorese noturna, perca de peso, tosse, escarro com sangue ou com pus e até mesmo a falta de escarro. A lepra é causada pelo Mycobacterium leprae, um patógeno bastante virulento que ataca a grande maioria da população, assim como o Mycobacterium tuberculosis. No mundo, é registrado 6 milhões de casos por ano, e a sua maior incidência está nos continentes asiáticos e no continente africano, sendo que nos Estados Unidos não é muito recorrente, quando aparece proveniente do Texas e Louisiana. Essa doença, ela tem uma recorrência muito acentuada e é dividido em 2 casos clínicos, sendo que o nome lepra não é muito recomendado pela OMS, uma vez que os indivíduos que contraem a lepra sofrem um determinado preconceito por serem chamados de leprosos. Por isso que quando Gerard Hansen descobriu os efeitos dessa doença, seus sintomas, a doença ficou conhecida como doença de Hansen ou mais comumente hanseníase. A hanseníase apresenta 2 casos clínicos distintos, que é a lepra tuberculoide e a lepra lepramatosa. Esses 2 casos clínicos variam de acordo com a disponibilidade genética do indivíduo de contrair a doença, bem como do tempo de incubação em que essa doença se dá e também do tanto de bacilos que é encontrados nas lesões cutâneas do paciente. A lepra tuberculoide é uma delas. A lepra tuberculoide possui um pouco número de bacilos nas lesões do paciente, sendo que os macrófagos eles ainda conseguem ter uma resistência maior ao ataque deste bacilo, onde ele pode ainda digerir e eliminar esses bacilos por fagocitose. Ao fazer o teste, a biópsia ou ainda a baciloscopia, pode-se observar que a quantidade de bacilos existentes é diminuta de acordo com a resposta imunológica do paciente por intermédio dos macrófagos e linfócitos. Então, é característico de quem contrai essa doença apresentar manchas avermelhadas pela pele toda e lesões características que lhe causam um certo desconforto, conforme a figura. Uma outra complicação clínica da doença é a lepra lepramatosa. Nesta encontra-se mais grau de virulência do que na lepra tuberculoide, uma vez que a resposta imunológica desses indivíduos está muito baixa, sendo que os macrófagos estão sendo constantemente atacados pelos bacilos, que se dividem compulsivamente. Neste caso, os linfócitos também estão diminuídos e a primeira linha de defesa do nosso organismo está mais suscetível ao ataque deste agente. Um outro fator que faz com que essa doença seja ainda mais virulenta é a questão de envolver o sistema nervoso central. Então, torna-se mais difícil tratar a lepra lepramatosa do que a lepra tuberculoide, pois a resposta imunológica está mais baixa. Os bacilos atacam a nível de sistema nervoso central nas células de Schwann dos nervos periféricos. Uma vez atacando as células de Schwann, impossibilita a formação de baía de mielina. E quando não se forma baía de mielina, o indivíduo que contrai essa doença perde totalmente sua sensibilidade nos locais agredidos pelo bacilo. Pode-se observar o quadro clínico desses pacientes possuem nódulos membranosos, principalmente no rosto, o que causa bastante deformação. A figura mostra um indivíduo que contraiu a lepra lepramatosa. Vale ressaltar que a transmissão dessa doença é feita através do contato pessoa a pessoa, pelo simples ato de tossir, falar e até mesmo bocejar, pois a pessoa que está com essa doença pode liberar aerossóis contaminados e infectar as pessoas próximas. O tratamento dessa doença, transmitido pelo Mycobacterium leprae, se dá através da associação e administração de 3 antibióticos, a dapsona, a clofazimina e a rifampina, que em associação podem combater tanto a lepra lepramatosa quanto a lepra tuberculoide. É importante que o paciente saiba que a hanseníase tem cura e quanto mais cedo procurar o médico, melhor, uma vez que esse tratamento pode variar de 6 a 24 meses de acordo com a gravidade.